Salve Corinthians, fiel, chega representando com like, porque Hugo é do Coringão, fiel. Chupa Flamengo, Coringão pagou à vista como deveria de ser. Coringão foi lá e toma Flamengo, a sua merreca, a sua micharia, seu dinheiro de pinga. E o Coringão pagou o Hugo à vista e agora, chupa Flamengo, fiel. Chega representando com like aí, porque o Augusto Melo tá fazendo tudo certo agora, fiel. E não merece sofrer esse processo de impeachment. Fortalece com like aí se gostou da forma como o Corinthians pagou o Hugo. E ó, o Coringão voltou, fiel. Representa. Coringão, mano. Vou começar. Hein? Boa notícia aí. A Lelê trouxe até notícia aí. Foi uma das primeiras a trazer a notícia, né? Hugo a Souza... primeira, não foi ela que levou o dinheiro no banco. Deu furo. Foi ela que levou o dinheiro no banco. Fiquei sabendo. Uma maleta de 800 mil euros. 800 mil euros. Aí que o mano pagou, aí eu tinha a informação em primeira mão. Você passou na casa do mano, pegou um malote de 800 mil euros já convertidos em reais. Depois nota por isso? Nota. Caraca. Isso mesmo. Aí o Robson pegou você, levou de carro até o banco, entrou na garagem. Tem segurança, é perigoso, Lelê, não pode. O Brás tava me esperando lá e eu entreguei a maleta pra ele. E você não é perigoso, não. Ela tava de óculos escuros, sobretudo. Mas não é perigoso, não, mano. Se alguém enquadrar, Motinha, você fala assim, não, eu tô trazendo pra pagar o goleiro do Corinthians. Não, beleza. Nóis, valeu. Nem quero esse dinheiro. Ô, Motinha, inclusive com relação a esse assunto, ontem o Augusto Melo participou lá do Arena SBT, ele estava com a gente no programa ontem, e dentre os assuntos, daqui a pouco você vai trazer as outras informações, um dos fatos que se destacou foi esse aí do Hugo Souza. Inclusive, quando eu falei o meu ponto de vista com relação ao negócio... Não, eu falei o meu ponto de vista com relação ao negócio, eu falei, pra mim, o Flamengo tá querendo criar essa dificuldade toda, justamente pelo fato de terem visto que fizeram um baita mau negócio, sabendo que o Hugo Souza, na boa, RG, o Hugo Souza é goleiro de 7 ou 8 milhões de euros. Brincando. Ele custa isso. O Carlos Miguel custava 5. E todo mundo achava uma micharia. O Hugo Souza, pela idade que ele tem, potencial que ele tem, ele custa 7 ou 8. Então o negócio é o seguinte, o Corinthians pagar 800 mil euros por 60% de um atleta desse patamar, desse quilate, é uma micharia. É uma micharia. E eu falei pro Augusto, Augusto, quita logo isso daí e não entra nesse negócio de, tipo, discutir juridicamente se vale a pena ou se não vale. Falei, o Flamengo, se o Corinthians der a Casa da Moeda como garantia do negócio, como fiador do negócio, o Flamengo não vai aceitar. Tendência porque os caras estão com essa picuinha, porque sabem que fizeram um baita mau negócio. E ainda mais pelo parcelamento, RG. O Corinthians pagaria o Hugo Souza em 2 anos. Eram 4 parcelas semestrais de 200 mil euros. Eles não acreditaram, né? Exato, eles subestimaram o cara. E aí o Marcos Braz, ele pediu o direito de resposta. Ele entrou no ar e falou, não tem nada disso, de picuinha. Falou, o Flamengo, ele quer se sentir à vontade. Rolou isso? Rolou, o Marcos Braz participou ontem. Mas, tipo, de maneira super educada. O Marcos Braz é um cara que eu gosto também, já participei com ele de outros programas, mas ele falou... Você não morderia a virilha? Não, maior respeito. É meio virilheiro. Quem mordeu? Foi ele que mordeu a virilha do cara? Foi, do torcedor na briga. Você ficou, online, né? Não tinha como ele te morder a virilha também. Não, mas agora eu participei com ele, que ele também tá levantando os ferros, né? Você viu que ele tá fortão? Não, mas ele tem 1 metro e quase 2 metros, mano, de altura. O Marcos Braz é alto, mano. E ele levanta ferro, ele levanta, faz... Não, mas já participei com ele de programas também, é um puta cara legal, eu gosto dele. Mas aí ele entrou e falou, não tem esse de picuinha não, o Flamengo ele quer se sentir à vontade com as garantias que o negócio tem que ter. Ele citou que se deu mal com a garantia do Mateuzinho. Né? E falou, a gente tem que se sentir à vontade. Aí, por exemplo, na garantia do Mateuzinho, era a Brax, que era a primeira garantia que o Corinthians tinha oferecido. Eu assisto o programa por sua conta. Obrigado, RG. Valeu pela moral. Obrigado. Que os outros ele não convém. Aí vai vendo. O Corinthians, na segunda opção de garantia do negócio, o Corinthians tinha oferecido o Daicoval, o banco Daicoval. E o Flamengo também não quis. O Corinthians, na terceira possibilidade, o Corinthians ofereceu o BTG. E o Flamengo também não quis. Ou seja, tava na cara, Sombra, que o Flamengo tava fazendo esse docinho. É tudo banco forte. Porque então, exato. Porque você vai falar, o Daicoval é um banco sólido, o BTG é banco sólido. Então o negócio é o seguinte, o Corinthians apresentou essas garantias. O Corinthians poderia dar a Casa da Moeda como garantia, que o Flamengo também ia falar, não quero. Então essa era a minha visão, e o Marcos Braz falou que não. Ele falou que não, tudo bem, é o direito dele. Tá na dele. Exato, e me surpreenderia ele concordar comigo, em falar, realmente fizemos um puta mau negócio, e agora eu tô criando uma picuinha pra receber a vista, pra pelo menos tentar minimizar a trolha. Mano. Então, nesse ponto, não, mas só pra finalizar, Quintino, acabou o programa, falei, Augusto, não deixa pra última hora. É uma micharia, paga essa merda. O Sheik falou pra ele, se precisar de dinheiro, presidente, eu faço o Pix. Sério? O Sheik meteu essa. Falou no ar? Caralho. Falou no ar e fora.
Porque no ar, às vezes, fica no clima de resenha, ele pegou e falou, fiquem tranquilos, mas vamos resolver em breve. já vislumbrou vender amanhã por mais, né? A palavra dele, RG, tipo, eu não vou ficar externando agora que já tá concluído o negócio, tudo bem falar. Ele falou, fiquem tranquilos que eu vou resolver logo. Eu pensei, o logo seria até sexta-feira. Eu não imaginei que seria hoje. Tinha um prazo, né? Exato, porque até sexta, Lelê, era dia 29, eu acho. 30 é final de semana. Não vale a pena deixar pra sexta, não. E ele falou, Lelê, ali nos bastidores, ali fora do programa, eu não vou ficar apostando, porque pra mim também esse negócio de, o presidente me falou isso. Não. Ele falou que ia resolver logo, acreditei. Falei, beleza. E, cara, na boa, ô Sombra, puta negócio, Lelê, pro Corinthians. Puta negócio. Eu tenho certeza absoluta que pela idade que esse cara tem... Foi o melhor negócio do ano que um clube fez. Fato. Pelo potencial que esse cara tem, Lelê, e pela idade que ele tem, Hugo Souza, com certeza, vai ser o substituto do Cássio. Ele chega mais jovem que o Cássio no Corinthians. E, cara, ele tem uma longevidade maior. Então, pra mim, cara, Lelê, sem sombra de dúvida, o Corinthians aí foi o título do ano foi a contratação do Hugo Souza. Fora o Garro também, que é o monstro. Fala aí, Lelê, você. Eu concordo com o Mano e eu acho que era o melhor a ser feito, mano. Muita gente falava, né, que se o Flamengo recusasse essa terceira forma de garantia aí do Corinthians, o Corinthians iria pra justiça e tal. Cara, mas isso ia só criar mais um grande problema, e você acabar, de repente, até depois perdendo essa questão, né, da prioridade da compra e tal, era arriscar demais. Então, até por ser um valor baixo, né, acho que o correto a se fazer mesmo que buscasse um empréstimo, aí era pagar esse valor à vista. E me falaram hoje de manhã que parece que ia pagar hoje, né, mas não me confirmaram. Fiquei esperando a confirmação até entrar no ar aqui. Aí eu já tava ligando as coisas pra entrar no ar, eu falei, cara, vou arriscar perguntar pro Augusto, né? Chamei o Augusto e perguntei. Aí o Augusto, na hora, me confirmou, acabamos de pagar à vista. Então, o Corinthians pagou à vista esses $800 mil aí. Euro, não é e euro? Agora... Euros. Euro. Mas ontem o Marcos Braz ainda falou dólares, viu, Lelê? Aí o Augusto falou, vou depositar em dólar. Pô, dólar mais baixo. A gente confunde, né? Porque... E aí agora o Corinthians, então, fica com 60% e o Flamengo, como o Braz também explicou ontem, né, mano? Eu tava assistindo também o programa de vocês ontem aí, e ele explicou que eles ficaram com esses 40% justamente porque é uma forma deles conseguirem lucrar com o Hugo Souza depois, né? Já que eles não iam conseguir lucrar talvez mais do que isso, já porque o Rossi é o titular do Flamengo. Ele se explicou, né? Ele deu a explicação dele para a torcida do Flamengo do porquê venderam o Hugo Souza para o Corinthians nesse valor. E pra gente foi um achado, mano. O Hugo Souza foi um verdadeiro achado nessa janela do meio do ano, mesmo chegando aí com certa desconfiança de alguns torcedores, porque tinha caído de rendimento no Flamengo, porque estava num time de Portugal, no Chaves, que foi rebaixado. Mas foi um puta achado do Fabinho Soldado, que já conhecia ele aí, e que bancou, né, a contratação do goleiro. Já foi promovido, né, Lelê? Já agora é coronel, né? Depois dessa... E olha, Coronel. a janela do meio de ano do Fabinho Soldado foi ótima. Foi, olha, eu não digo excelente, porque a gente ficou brigando ali pelo rebaixamento e tudo mais, mas assim, cara, o Corinthians gastou muito menos do que gastou na primeira janela do Rubão e contratou caras muito melhores que chegaram resolvendo o problema, melhorando o desempenho do time. Né? Assim, então a janela do Fabinho Soldado é de se aplaudir o trabalho que ele fez. Foi questionado também, né? Foi questionado bastante. Pelo Mano, inclusive. Foi. Inclusive, Lelê, o próprio Fabinho, dentro do Flamengo, ele não era o cara do futebol. O cara do futebol dentro do Flamengo é o Spindle, é o Marcos Braz, é o Landim. O Fabinho Soldado, ele tava numa área ali que era meio que de scout. E até eu falei, porra, um time que tem a grana que o Flamengo tem, não precisa de setor de scout pra contratar jogador. O Flamengo, quando quer um jogador, ele vai atrás de um Dela Cruz. O Flamengo, quando quer um jogador, ele compra um Pedro. Ele vai atrás de jogador bom, mano, jogador grande. Então, nesse ponto, RG, eu até falei, porra, o Corinthians tá contratando um cara que, porra, deu mole no mercado. No começo do ano, você tinha o Rodrigo Caetano, você tinha o Alexandre Matos. Eram caras muito mais tarimbados e o Corinthians acabou, no caso, Augusto Melo, condecorando o Rubão, aquele incompetente, para diretor de futebol. Foi a maior cagada dele. A maior cagada dele foi essa, porque através desse cara, o Corinthians acabou anunciando o Veríssimo como primeiro reforço. Falei. E ele assume isso. Ele fala, pô, confia em pessoas erradas. Mas com o passar do tempo, RG, houve uma correção de rota. A chegada do Fabinho Soldado, eu acho que fez toda a diferença. Inclusive, já elogiei ele publicamente em várias outras oportunidades. Critiquei também.
logo no começo, mas depois quando ele começou a trazer esses jogadores que mudaram o Corinthians de patamar, Hugo Souza, André Ramalho, Martínez, Carrídio, Thales Magno, Memphis, o cara fez um puta trabalho, Lelê. Concordo 100%. Mais alguma coisa? E merece mesmo. Tem uma coisa importante. Então vamos lá. O CORE, né, o Conselho de Orientação do Corinthians, aprovou ontem à noite, por unanimidade, né, uma recomendação para impeachment do presidente Augusto Melo e se baseia em suposta, né, gestão temerária. Não tem nada a ver com aquele negócio do patrocinador, é outra história, né? Inclusive, eles cobram aí que, por exemplo, não foi aprovado o orçamento trimestral, né, Lelê? Trimestral. Das contas. Das contas não foram aprovadas, né? Diz que tem muita coisa aí subjetiva, que não tá bem clara, dos contratos, essa história toda do Corinthians, do dinheiro, da onde tá indo pro dinheiro e da onde tá vindo. Então não tem nada a ver com aquele processo do patrocinador. Mas sabe o que é isso, Motinha? Esse CORE, inclusive, que... reprovou o balancete também, né? Então, mas é que tá, Motinha. Pra mim, são hipócritas, assim como os conselheiros que estavam querendo votar a respeito do impeachment. Reunião que vai acontecer na quinta-feira, dia 28. Pra mim, isso é uma hipocrisia. Eles já estão tentando mudar a rota, porque viram que o primeiro argumento não tá colando. Esse segundo argumento, com relação a balanço, que não foi aprovado... auditoria externa que não foi contratada. Gestão temerária, né? Licitações aí que aconteceram ali, que deveriam acontecer e não aconteceram. Tudo isso, Augusto, segundo ele disse que vai provar ali que tá tudo errado. Então, Motinha, volto a falar aqui. Pra mim, isso é coisa de perdedor que tá tentando dar golpe pra tentar voltar pro poder. E vão passar vergonha. Porque com todas essas atitudes, Sombra, por exemplo, eu não vi o CORE, inclusive, reprovar porque o começo do ano, quando aconteceu a aprovação de contas do Duílio... É incrível que eles nunca tenham pensado em gestão temerária na gestão lá do Duílio. Não, Duílio, o Mário Gobi. Porque vocês vão se lembrar, o Léo Príncipe, que deu uma declaração em 2014, ainda quando ele chegou no Corinthians, assim, que ele fala que ele chegou no Corinthians, aí tinha um cara que procurou ele na internet, ele tava desempregado, ele falou, o cara me procurou, falou, posso ser seu empresário? Aí ele pegou e falou, pode. Ele falou, tenho 3 propostas, depois acho que de um mês e meio. Tem 3 times pro Sérgio. Tenho 3 times. Corinthians e Cruzeiro. Caraca, aí ele pegou e falou, o próprio Léo Príncipe falou, na hora que ele falou que ele tinha 3 propostas, eu pensei que era Olaria, Madureira, e ele veio com Corinthians, Santos e Cruzeiro. Aí ele falou, sério? Ele falou, sério, vamos lá fazer um teste no Corinthians. Ele falou, cheguei lá pra fazer o teste, antes de jogar. Temos um contrato de 3 anos pra você. Ele pegou e falou, mas não vim pra fazer um teste? Ele falou, não, já tá tudo certo. Ou seja, o Léo Príncipe falou isso. Gestão do Mário Gobi. Cadê o CORE? Cadê o conselho? E o que contratou o lateral esquerdo que era goleiro? Foi agora ou foi agora? Não, foi na gestão do Augusto também. Eu falei isso pra ele. Mano. A categoria de base, Sombra, é uma várzea. Eu falei pra ele, você tá cercado de pessoas incompetentes. Mas é que tá, Sombra, o pulo do gato, o porquê tão pedindo o impeachment, eu perguntei pra ele ontem e ele confirmou. Eu falei, essa movimentação de impeachment, ela foi motivada porque você tá tentando profissionalizar o clube? Porque, por exemplo, existia uma pressão enorme pro CEO, o Fred Luz, não ser contratado. Depois ele foi contratado como CEO, tiveram que remanejar o cara de cargo para não ser CEO e ser diretor de alguma coisa. O próprio Fabinho Soldado, que assumiu o lugar do Rubão, e depois não colocaram ninguém no lugar do Rubão, também é um cara que gerou incômodo. Ou seja, quando você começa a trazer pessoas capacitadas para dentro do clube e tirar aquele monte de bunda que tá acostumado ali a ter mordomia dentro do clube e não fazer nada, RG, porque não tem competência para tal... Começa a incomodar. Começa a incomodar. Por exemplo, por que os clubes de futebol não querem virar SAF? A maioria deles não querem virar SAF, a não ser que estejam quebrados. Porque o RG, o virar SAF é você falar, esse cara é o dono e ele vai nominar as pessoas competentes para cada cargo, que hoje é ocupado por um monte de conselheiro que tem não sei quanto de voto dentro do clube, tem um nome pesado dentro do clube. Então isso daí incomoda. E o Augusto Melo confirmou isso. Nesse ponto, Motinha, eu volto a falar aqui. O Augusto Melo, pra mim, tem N erros dentro do Corinthians. O começo de ano dele, o primeiro semestre, foi uma merda, RG. Foi uma merda. E por culpa e responsabilidade dele. Dele mesmo. Mas depois ele corrigiu essa rota. E, cara, por mais erros que ele tenha cometido e mais dinheiro que ele tenha gasto, desculpa, não chega a 1% as merdas que ele fez até agora, comparado ao que o Duílio fez. O Duílio, gente, ano passado, Motinha, ele assinou com uma empresa, a Townsend, que estava sediada num terreno baldio. Um pasto, né? Um terreno baldio. E o departamento jurídico, quando pediu a documentação, e essa documentação não veio ou veio incompleta, o departamento jurídico recomendou que ele não assinasse o contrato. E mesmo assim ele fez. E eu pergunto, cadê o CORE? Cadê o Conselho Deliberativo do Corinthians, o seu Romeu Tuma Júnior, que não enquadrou o Duílio ali? Isso era motivo para impeachment.
Porque a partir do momento que você assume essa responsabilidade, você tá pondo o teu na reta. Lógico. Então cadê os conselheiros do Corinthians que não pediram o impeachment dele? E por que os conselheiros do Corinthians aprovaram as contas do Duílio nesse ano? As contas referentes ao ano passado. Essa é uma grande questão, conselheiros do Corinthians. Então o que vocês querem é encher o saco. Vocês não gostam do Corinthians, vocês gostam das chapas que vocês representam. Vocês gostam dos cargos políticos que vocês têm aí dentro, da carteirinha de conselheiro que vocês têm. A chapa de vocês perdeu na urna e vocês não aceitaram até hoje. E mesmo assim vocês continuam tumultuando o ambiente. Isso prova o quanto vocês não torcem pelo Corinthians. Vocês torcem pelos interesses pessoais de vocês. Ô, Lelê, inclusive hoje, né, o Parque São Jorge amanheceu pichado, né? Sim, só uma informação. Não vai ter golpe e tal, né? Deixa a Lelê dar a informação dela, por favor. Isso. Muito obrigado. Mas o Motinha tem razão. Os muros amanheceram pichados no Parque São Jorge. E tá rolando uma reunião agora entre os líderes dos Gaviões da Fiel com o Romeu Tuma Júnior, né, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que foi quem acatou, né, a questão lá do pedido do impeachment, aí por alguns conselheiros que assinaram esse documento pedindo esclarecimentos. E um dos pedidos, né, primeiro que os Gaviões querem lá e que eles querem entender o que é que tem nesses documentos, né, que esses conselheiros assinaram, quais são os motivos que eles alegam ter para pedir o impeachment do Augusto Melo. Segundo, eles querem tratar com o Romeu Tuma Júnior para ver se eles conseguem adiar essa reunião, né, que está marcada para quinta-feira agora, dia 28, porque ontem os Gaviões foram até a Caixa, né, assinaram lá todo o acordo e já está tudo certo para ser divulgado, para sair o Pix, né, para quitação da Neoquímica Arena aí para os torcedores, que é encabeçado pelos Gaviões da Fiel. Só que eles não querem soltar o Pix agora com esse momento de turbulência aí, porque eles acham que vai acabar tirando o foco da campanha. Então, eles foram se reunir com o Romeu Tuma Júnior hoje para saber, né, se é possível adiar essa reunião, inclusive para o final do campeonato, né, para que o Corinthians tenha mais tranquilidade nesse momento para buscar aí a classificação para a pré-Libertadores, que é o nosso principal objetivo, e que estava tudo dando certo, né, o Corinthians numa retomada aí e tal, e agora vem essa bomba aí da política interna. Então, tá rolando agora essa reunião dos Gaviões com o Tuma. Já, talvez a gente tenha informações do que aconteceu por lá, Motinha. Boa. Acabou, Sombra. Olha, Tá vendo, Fiel? Quando a gente fala que lá no Parque São Jorge tem muitos que se dizem corintianos, mas o que eles fazem é atrapalhar o Corinthians, porra. Essa vaquinha aí, todo mundo tá esperando, todo corintiano tá esperando o momento de iniciar a vaquinha pra gente quitar esse estádio. E eu garanto pra você que assim que sair, a gente vai quitar em data recorde. Vai ser recorde, mano. Vamos quitar a arena o quanto antes. E eu garanto que a gente vai arrecadar mais do que esses 700 milhões. Vocês vão ver. Isso aqui é Corinthians, pô. Nunca duvide do Corinthians. Fiel, representa com um like aí. Não vamos fazer igual esse pessoal que tá lá no Parque São Jorge, não. Representa, porque isso aqui é Corinthians. E vai, Corinthians. Hugo é do Timão e chupa Flamengo.